cada local, Senhor. Vai aonde existem as guerras, Senhor. Tantos filhos sem pai, sem a mãe, muito deles, Senhor, sem a necessidade alimentar, sem o afeto, sem o acolhimento de um lar. Toca, Senhor, o coração desses dirigentes. E que eles possam, em nome de Jesus, Senhor, serenar e aliviar as dores, Senhor, de cada um desses teus filhos ainda aqui na terra, Senhor, que ainda sofrem, não só das dores carnais, mas em especial das dores do espírito, as dores da alma, Senhor. E que assim seja, em nome de Jesus. Meus irmãos, a nossa leitura preparatória hoje é a de número 114, continua sendo do mesmo livro, né, o Pão Nosso, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e cujo título é Novos Atenienses. E essa passagem está em Atos, no capítulo 17, versículo 32, quando diz assim: Mas, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disto, te ouviremos outra vez. E o Emmanuel nos esclarece da seguinte forma: o contato de Paulo com os atenienses no Areópago, que era um local onde, tipo tribunal, onde se reuniam para, né, fazer as grandes decisões, seja político-religiosos, né? Então, voltando, o contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava as suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade das circunstâncias, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor, se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Antenas reverenciá-lo-ia, então, por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnear-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos que se especializaram. Contudo, ao declararem sua presença na vida além do corpo, afirmando além de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixavam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Que possamos refletir sobre essa passagem. E agora passa a palavra ao nosso irmão Gils, que fará a nossa oração inicial da noite de hoje. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos só agradecer pelo dia de hoje, paz e luz para todos nós.
gozando da imensidão do dia de hoje, vamos só agradecer e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer a oração de paz de espírito de Francisco Cândido Xavier. Eu sei, Senhor, que as dificuldades são inevitáveis. Quero ter força para não fugir delas e coragem para enfrentá-las. E peço vossa ajuda para transformar cada problema meu, simples ou grave, em exercício positivo para a evolução de minha alma. Que cada aflição seja em teste divino para me indicar o caminho da verdade e infinita felicidade. Ó Senhor, eu não peço que afaste de mim as dificuldades, mas que me anime a enfrentá-la e que me ilumine para sair bem de todas elas. Dai-me, Senhor, agora e sempre, a vossa paz e obrigado por me dar a certeza de que tudo vai dar certo. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja. Eu passo a palavra a Francisco. Obrigada, meu irmão. E assim, amado Mestre Jesus, com nossas mentes, nossos corações serenos, voltados para Ti, pedimos a permissão de todos os trabalhadores da luz, da Mãe Maria Santíssima, de Jesus, nosso irmão, modelo e guia, e de toda a casa do Dr. Bezerra de Menezes, para iniciar o nosso Evangelho da noite de hoje, passando a palavra à nossa irmã Rita, onde fará a leitura e a explanação do nosso Evangelho. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite. Gratidão, Francisca. Todos estão me ouvindo bem? Então, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe com a compreensão do que vamos estudar hoje. Estamos fazendo o capítulo 12, né? Hoje os nossos itens de estudo desse capítulo intitulado Amai os vossos inimigos será o item 10 a 12, e que vamos comentar um pouco sobre o ódio e o duelo, parte do duelo, né? Ainda tem duelo amanhã. Então, no item do duelo, aliás, começando pelo ódio, né, que é o item 10, nós temos aqui uma mensagem de Fenelon, dada em Bordeaux, em 1861, em que ele vem nos trazendo essas instruções valiosas: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações, hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele, ainda que a lei do amor queira que ame indistintamente a todos os irmãos. Não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura.
Mas Deus lá está e põe nesta vida e na outra aqueles que faltam com a lei do amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Então, quando a gente vai pesquisando sobre esse sentimento do ódio, claramente a gente já sabe, já sente que é um sentimento muito forte de aversão e totalmente contrário ao amor. Ele é um sentimento totalmente com a ausência do amor e cegueira do coração. E esses males, que vem tudo acompanhado, é um bloco, né? O ódio, a vingança, o desamor, enfim, tudo que vem originado do desamor, eles são a representação dos sentimentos primitivos. São aqueles resquícios do instinto de defesa e conservação de quando éramos no início da humanidade, o ser primitivo. E esses sentimentos, ele integra naturalmente as reações orgânicas desinteligentes. São as ligadas ao emocional e ao hormonal do ser humano. E aquele ser humano que está longe de dominar seus hormônios e seu emocional, é porque ainda não se conhece, não domina suas paixões ou mais inclinações, que todos nós as temos latentes, mas que ao menor gatilho dispara aquela produção das substâncias neurais, da adrenalina, e a gente perde a esportiva, né? E são essas substâncias responsáveis pelos mais diversos desequilíbrios dessa nossa reação orgânica, física. E esses sentimentos, eles estão constantemente escondidos lá no nosso coração. Por isso que a qualquer gatilho dispara. E o pior é que esses sentimentos, eles vão corroendo o nosso perispírito, enfermizando o nosso espírito. E muitas vezes nos deparamos com doenças físicas já como um processo dessa enfermidade lá, de corrosão do perispírito, danificação do espírito, que se revela no nosso corpo físico. Então, se por amor, às vezes cometemos tantos erros, imaginemos os compromissos que vamos contraindo para nós com o desamor, com o ódio. Muitos irmãos que são atendidos nas desobsessões hoje, no socorro fraterno, né, todas as casas, que vêm com esses sentimentos, esse coração endurecido, eles estão cegos, ainda animalescos, né, instigados por esse veneno da ignorância, dessa ausência de inteligência raciocinada. E, claro, pelo fogo de suas paixões inferiores, fruto do orgulho, o egoísmo e a vaidade descontrolados. Essas chagas
que ainda habitam o nosso coração, coração da humanidade, principalmente de muitos desencarnados. Então, todas as contrariedades que nos surgem, nem sempre que a gente diz que não sabe de onde vem, todas elas têm origem em nós mesmos. Muitos são acostumados a culpar os outros. Ah, fulano tem raiva de mim, eu tenho ódio dele. Ah, fulano não me ama, eu não gosto. Tudo tem origem em nós, mas costumamos culpar o outro sempre. Isso a gente precisa modificar. E hoje o nosso convite é para nos esforçarmos para vencermos essas más tendências e essas imperfeições que ainda habitam em nós. Porque nós já somos seres inteligentes, já temos um certo grau de desenvolvimento da inteligência, e ela já precisa se sobrepor aos nossos instintos. A fase de instintos nossa já passou. Agora a gente tem que desenvolver com muita profundidade a nossa inteligência e a razão, a busca pela razão, pelos sentimentos racionais. Nós já somos conhecedores profundos do perdão, que cura uma multidão de pecados. Então, nós já estamos no tempo certo de extirparmos da nossa mente, do nosso coração, esse sentimento maligno e primitivo do ódio, da falta de perdão, do desamor. Jesus não se cansou em todas as suas lições de repetir que amai-vos uns aos outros e principalmente aos inimigos. E sempre que contribuirmos com o desamor, vamos nos algemando, quando optamos pelo perdão, estaremos nos libertando. Portanto, amar é sempre a nossa tarefa. Se queremos ser instrumento desse amor, principalmente àqueles que nos ultrajam, como falou o nosso texto, ou nos perseguem. Essa é a prova real do perdoar. E, ainda tecendo mais comentários sobre o ódio, para depois a gente adentrar no duelo, nós sabemos que o ódio preserva as mesmas intensidades do amor que o gerou, só que de forma contrária. E nós temos muita dificuldade de aceitar as pessoas como elas são, de acordo com a nossa moralidade. Ah, porque eu já tenho um certo grau de moralidade, então não me dou bem com fulano, com cicrano. Está errado. Se você tem um bom desenvolvimento de moralidade, já é o contrário. Você tem que ter a aceitação do outro, compreender o outro. E à medida que vamos nos espiritualizando, é claro que nós vamos avançando um degrau nessa depuração e vamos nos libertando das nossas imperfeições. Costumamos dizer que alguns sentimentos não tratados, ele desperta profundamente o ódio. E aí isso é muito bom para a gente entender, principalmente quem está na linha de frente,
das desobsessões, do socorro fraterno, que a mágoa, aquele desgosto recolhido, derivado da decepção, do descontentamento, decorrente de tristeza, desilusão, amargura, isso leva a um ódio. Então, é sempre bom compreender o que causa tanto ódio, por exemplo, num irmão que está sendo atendido por qualquer um de nós. É preciso que a gente compreenda de onde vem essa origem desse ódio para que possamos ajudá-lo, não é? Também o fanatismo, essa cega obediência a uma determinada ideia, de modo até a punir quem não a segue. Vemos muito isso junto aos irmãos de outras religiões, inclusive do Oriente Médio, que o fanatismo se supera em tudo. Como é que uma religião destrói o outro irmão porque não compartilha da sua ideia? Isso é fanatismo. Temos também os casos de paranoia, que é essa desconfiança exagerada, esse receio constante de que está sendo atacado ou agredido, ou essa necessidade de controlar os outros. Também é uma grande causa do ódio. Às vezes, se atende um irmão do plano invisível simplesmente com ódio, mas é preciso que desenvolvamos esse diálogo para ir ajudando, para ir buscando essa causa, essa raiz do problema. O ciúme é outro ponto, outro sentimento que leva a um rebaixamento da autoestima, que faz o indivíduo se sentir desvalorizado, e às vezes é tão fácil, né, de cortar esse mal pela raiz, quando é por aí. Depois a inveja é um grande sentimento que leva ao ódio e de difícil disseção. Joana de Ângeles, em Jesus e o Evangelho, ela nos diz que o ódio envenena os sentimentos e entorpece a razão. Quer dizer, quando se está possuído pelo ódio, não consegue ver a razão, não consegue raciocinar. Então, partindo agora um pouco para a questão do duelo, eu vou ler e, ao mesmo tempo, também ir conversando sobre esses pontos, porque no Livro dos Espíritos, nós encontramos, a partir da questão 757, 758, o que Kardec perguntou à espiritualidade sobre o duelo. E toda a literatura, tanto o Livro dos Espíritos, como, se você pesquisar em outros livros, como o Espiritismo de A a Z, ele vem claramente dizendo que o duelo é um assassínio, um costume digno dos bárbaros, e que para a civilização mais moralizada, isso é extremamente ridículo, tanto quanto os combates em nome de Deus. Como é que vai se combater em nome de Deus? Que é isso? Eu vou dizer que amo a Deus, que amo ao próximo, que eu vou combater meu irmão em nome de Deus? Então, isso é o que se diz ridículo. E que o duelo é um homicídio premeditado, planejado. É um crime.
Lá no Livro dos Espíritos, na questão 757, eu vou me ater mais à resposta do que à pergunta, e depois vocês poderão, né, procurar detalhes. Quando Kardec pergunta se o duelo pode ser considerado como uma legítima defesa, a espiritualidade responde que não, claramente é um homicídio e um hábito absurdo. E que, com o avanço da moralidade humana, estes homens compreenderão que o duelo é um ato ridículo, não tem nenhuma explicação. Depois da 758, Kardec pergunta, e pode ser considerado o duelo como um homicídio da parte daquele que, conhecendo sua fraqueza, está mais ou menos seguro de sucumbir? Aí ele diz, a espiritualidade diz claramente, nesse caso é um suicídio. Então, tanto pode ser para um elemento do duelo suicídio, como para o outro o homicídio. E tudo isso, principalmente nas culturas que desenvolviam essa prática do duelo, eles ainda tinham um modo de colocar chamado ponto de honra em matéria do duelo. E a espiritualidade traz de novo, com toda clareza, que esse ponto de honra nada mais é do que o orgulho, a vaidade, as grandes chagas da humanidade. Que não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e em que um recuo seria uma covardia, e a espiritualidade responde que isso depende dos costumes e dos usos. Quando os homens forem melhores e mais avançados moralmente, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres. E que não é matando ou se fazendo matar que se repara um erro. Na leitura, nós temos aqui grandes lições do item 11 e 12. No item 11, nós temos a lição de Adolfo, bispo de Argel, lá em Marmande, em 1861, que vem nos esclarecendo que só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo, e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos humanos. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alhures, sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder.
Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão humana, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor, que deve banir para todo o sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Então, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seus semelhantes, seja em que situação for, principalmente nessa questão do duelo. Nós sabemos que todo crime, aos olhos de Deus e da nossa consciência, e toda falta cometida, um dia será feita a nossa colheita. E aí eu trago uma mensagem que vocês poderão encontrar no capítulo 12, de Missionários da Luz, a gente estudou isso ontem à noite, onde há um depoimento de Manassés apresentando, quando ele estava apresentando para André, os gráficos dos desenhos do corpo físico dos reencarnantes. E aí ele apresenta desse amigo dele, que o corpo físico, depois que ele ficou 100 anos, né, padecendo e se refazendo, diante de arrependimentos, de reparação, junto à sua vítima, aí ele vai voltar ao corpo físico com uma úlcera na região do intestino. Por quê? Porque ele foi homicida, matou um irmão com facada exatamente nessa região. Então, por mais que ele tenha passado 100 anos de padecimentos, de arrependimento, depois ele encontrou sua vítima, fez a reparação, mas ele vai voltar ao corpo físico não com um compromisso de vivenciar o homicídio, vivenciar essa reação sangrenta, mas vai vir com essa parte do órgão que ele feriu em outro, com uma úlcera que o levará ao seu desencarne, justamente nesse órgão que ele desfechou facadas em outro irmão, tirando a vida desse irmão. Então, é hora da gente olhar que, assim como essas questões de duelo, de homicídios, tudo isso traz as consequências e a gente vai ter que colher essas consequências. São plantios que vamos fazendo, ou que fizemos outrora, e que hoje estamos trazendo alguma enfermidade no nosso corpo físico, e não precisamos sair procurando, o que foi que eu fiz, por que eu mereço isso? Vamos nos resignar, porque muitas vezes é a cura do nosso espírito, da nossa mente, passar por alguma dificuldade, passar por uma enfermidade. Isso aí precisa também ser compreendido, porque não temos com tanta clareza o que fizemos outrora. Então, eu vou dar mais uma lidazinha nessa questão 12, que é uma lição muito importante aqui, do Santo Agostinho, e que ele diz que o duelo, sem dúvida, em certos casos, deve ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas, incontestavelmente,
é a prova de uma covardia moral. Como é também no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida, as suas dificuldades. O duelista também não tem a coragem de afrontar as ofensas, de perdoar. Então, o Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita, do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras, tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Com estas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo, colérico, bramindo à primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue? Mas que ele trema, porque sempre, no fundo da sua consciência, uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirás a essa voz. Ela, porém, responderá: quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la diante de Deus. Pobre louco, quanto sangue pediria ao Cristo, pois, por todos os ultrajes que recebeu? Não somente o feristes com o espinho e a lança, não somente o pregastes num madeiro infame, mas ainda, no meio da sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação, depois de tantos ultrajes, vos expediu? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Oh, como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito. Amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alto e mostrai, então, que a vossa fronte não temeria, também ela, de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza, supostamente, uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho e do amor próprio. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte. Uns sobre os outros? Não, jamais. Ele não deu esse direito, senão à natureza somente, para se reformar e se reconstruir. Mas a vós não permitiu de dispor de vós mesmos. Como o suicida, o duelista estará marcado com sangue quando chegar a Deus. E a um e ao outro, o soberano juiz prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça, aquele que disser ao seu irmão Raca, quanto à pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas de sangue do seu irmão. Então, já ultrapassamos o horário, convido a todos para nessas reflexões, orarmos neste momento por todos esses irmãos que fizeram essas escolhas outrora, né, de vivenciar esse grande erro do homicídio, do suicídio, do duelo, do ódio, da vingança, de todos esses sentimentos mesquinhos. Que possamos, neste momento, imaginando
o nosso Pai Criador, com toda a sua misericórdia, com todo o seu poder, vamos recorrendo a Ele neste momento, pedindo-lhes bênçãos para nossas vidas, tanto encarnados como desencarnados. Que a luz divina incida sobre nós, que essas chamas de luz que desce do Mestre Jesus sobre nós, retire de nós todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem e nos entristecem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem nosso progresso. E do alto, vossas virtudes penetrem em nosso ser, nos dando paz, saúde e prosperidade. Senhor, conduza nossos caminhos, nossas vontades, que nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada desta vida. Nosso viver, nossos lares, nossos trabalhos, que sejam todos por vós abençoados. Entregamos-nos em vossas mãos poderosas nesta noite, na certeza de te seguir e de alcançar o aconchego dos teus braços, ó Pai amado e Mestre Jesus, nosso irmão. Assim seja. Infinita gratidão a todos. Passo então a palavra para a Francisca. Muito obrigada, minha irmã, que assim seja. E assim, amado Mestre Jesus, a toda a grégua de luz que se fez presente nesse Evangelho, pedimos que façam a varredura em todos os lares nesse momento. E se por acaso ainda existir algum irmãozinho com pensamentos inferiores, que possam ser acolhidos e levados ao hospital, a colônias espirituais, e que todas essas energias deletérias possam ser transformadas em amor, em paz, em luz. Pedimos agora ao nosso Mestre Jesus, a Bezerra de Menezes e a todas as legiões que estiveram presentes aqui nessa noite, permissão para encerrar o nosso Evangelho com muita paz, com muita luz e muita fraternidade em todos os corações, que assim seja. Fiquem na paz.